Um, dois, três, eu não sou freguês. Olá, Jeff Guimarães aqui falando de Maringá. O meu convidado de hoje, Marco Rosa. E claro, o papo hoje é beach tênis. Marco, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, né? A gente gravou em 2017, já vai para 6 anos, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E de lá para cá, eu imagino que muita coisa deve ter mudado, evoluído. Então eu queria propor para você para a gente fazer uma espécie de retrospectiva das coisas que aconteceram de lá para cá, pode ser? Claro. E muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, Jeff, é um prazer te ver de novo, né? Quase 6 anos, como a gente falou. E acho que o momento é bem legal para isso, porque esse ano a gente está completando 10 anos de beach tênis aqui em Maringá, né? E uma das evoluções do esporte aqui que tu pode ver é essa academia, que tu está vendo aqui, né? A gente inaugurou ela agora em janeiro, estamos fazendo um ano, de janeiro de 2022, abrimos. E agora esse ano fazendo aí um ano de orla, já fizemos diversos torneios, diversos eventos aqui. E a família Pérez aqui, que é a proprietária do Orla, estão muito empolgados assim, com a quantidade de gente que aderiu à nossa academia. A gente agora, no mês de janeiro, fizemos um clube aqui, o Clube Orla. Já estamos com 80 associados, então o pessoal tem uma quadra exclusiva. Em breve a gente vai ter estacionamento exclusivo para esse pessoal, eles vão ganhar uma camiseta do patrocinador. E a quantidade de academias que nós temos em Maringá, desde 2017, aquela vez que a gente bateu o papo, só tinha uma academia. 2, para dizer a verdade, né? Eram 2 academias. Hoje, eu contando rapidamente, aqui a gente chega em 15 academias, juntando os 3 clubes que tem, 4 clubes que tem quadra, né? Mas então já deve estar chegando aí perto das 80 quadras. 15 academias e 80 quadras. E eu lembro, Marco, que... Bom, você falou da Orla, né? A gente está aqui na Orla. Um ano de academia. E, pô, uma estrutura aqui incrível, né? Um lugar super agradável, né? Com restaurante e tá uma galera bacana. Tava rolando um circuito aqui agora, né? Isso, final. Uma liga masculina, todo sábado. São sempre com, geralmente das 16 duplas, né? São 16 duplas que jogam aqui. E a galera joga, acabou de acontecer a final aqui, agora teve a final aqui dessa liga. Jogaço. E é todos os sábados essa galera tá aqui com chuva, com sol, eles estão aqui jogando. Bacana. E, Marco, e se eu tô chegando em Maringá, que é o meu caso, né? Eu moro em São Paulo e tô pensando em voltar para Maringá. Eu vi que a cidade mudou muita coisa e eu tô meio que por fora. Se eu quiser, quem estiver chegando ou quem quiser praticar, que já mora aqui, quiser praticar, como é que faz para entrar em contato aqui com a Orla, aqui com vocês? Bom, a gente tem no nosso Instagram, lá do Orla Beach Tênis, tem uns endereços, tem um contato. Muita gente faz contato por aí, muitos alunos interessados em aula também, muita gente interessada. Nós estamos aqui com 6 professores já dando beach tênis, então assim, facilita bastante. Essa galera que vem fazer aula acaba usando o day use, né? A gente tem o day use aqui no sábado, nós começamos a abrir no domingo, agora esse ano também a gente não abriu no domingo, começamos a abrir no domingo porque a demanda está muito grande. E é uma coisa que a gente conversou lá atrás também, né? Lembra que eu te falei? É um esporte de família, né? Então aqui a gente tem inúmeros casos aqui que vem pai, mãe e filho jogar. Então às vezes a criança é muito pequena, ela fica lá no playground de criança e os pais jogando, e os pais acabam trazendo outros amigos e isso vai fomentando o esporte, né? Porque daqui a pouco ele já começa a fazer uma aula, daqui a pouco ele já começa a participar de um torneio. A gente tem 2 tipos de torneios, a gente tem os torneios tradicionais e a gente tem os Team Cups, né? Os Team Cups são equipes de 2 homens e 2 mulheres. Inclusive agora dia 25 e 26 de fevereiro a gente vai fazer mais um desse Team Cup. Então o pessoal acaba se entusiasmando e joga essas competições, as ligas, né? Que durante a semana a gente tem 4 ligas aqui por semana, com certeza, 4 ou 5 ligas, tanto na feminina quanto na masculina. E as ligas femininas, elas acabam preenchendo ali a quantidade de inscrições que a gente abre um dia antes, o pessoal faz a inscrição, ela enche, em questão de 1 hora já tem todas as duplas inscritas ali para jogar. Team Cups é por equipes? Fazem mini equipes dentro? Isso, a gente pega nas classes A, B, C e D, eu coloco lá geralmente 4 equipes em cada classe, porque são confrontos, né? Então uma equipe feminina joga contra uma outra equipe feminina. Aí tem a masculina. Se houver empate, né, a feminina perder e a masculina ganhou, tem uma mista para desempatar. Então esse confronto pode demorar de 1h30 até 2. Então são 3 confrontos para cada equipe, né? Com um grupo de 4, 3 confrontos. Aí tem uma semifinal e uma final depois também. Então o pessoal, no domingo, por exemplo, né, que tem as categorias C e B, começa às 8 da manhã, termina às 2h30, 3 horas da tarde. O pessoal fica jogando o dia inteiro. Que legal. Ô Marco, e
voltando lá no tempo, quando a gente conversou em 2017, eu vou falar aqui, você me corrige, tá? Se eu errar em alguma coisa. Você me contou que se mudou para Maringá, acho que em 2012, né? Por conta do seu trabalho, que você tem uma atividade no mundo corporativo. E aí você começa a trazer pessoas para praticar o beach tênis, enfim, você começa a ensinar algumas pessoas, você cria um movimento aqui. E as pessoas começam a tomar gosto pelo esporte. Naquele momento, naquele ano, a sua ideia era apenas ensinar as pessoas para você ter com quem jogar, com quem praticar, com quem brincar? Ou ali você já visualizou alguma oportunidade de ajudar o esporte a crescer? Você já tinha esse pensamento com você, fomentar o esporte e até mesmo a oportunidade de empreender no negócio, né? Ali você já vislumbrava isso? Na verdade, a ideia foi network. Porque como eu estou no mundo corporativo, eu trabalho com uma empresa no meu horário comercial normal, e eu sempre usei o tênis e o futebol para conhecer pessoas que eu pudesse fazer negócio. E o tênis tênis mesmo, tradicional de campo, é um esporte que facilita muito essa parte de comércio, né? Tem muitos empresários que jogam tênis, então isso eu vi. E no beach tênis foi a mesma coisa. Bom, eu estou chegando aqui nessa cidade, eu cheguei em outubro de 2012, estou chegando aqui, o que eu vou fazer para conhecer pessoas, para chegar em empresas, né? E foi o que aconteceu, eu vi o potencial do esporte, eu escolhi Maringá a dedo justamente por causa do clima, da temperatura, né, o IDH muito bom também. Eu disse, vai ser aqui que eu vou colocar esse negócio. Só que tomou uma dimensão muito grande. Eu consegui fazer negócio. Você criou um monstro. Exatamente. Né? Mas sabe o que eu mais gosto? Tem duas coisas que eu gosto muito no beach tênis. Primeiro, são as famílias jogando. Isso é o que eu mais gosto. Já fiz torneio de família, já fiz torneio de casais. Isso é o que eu mais gosto, né? Mas não dá separação das famílias, não? Se o marido Você é muito competitivo? Se o marido não jogar com a esposa, não dá. Eu não recomendo o casal jogar junto. Meu caso, a minha esposa, ela detesta. Experiência própria? Experiência própria. Ela diz que eu estou sempre crítico. Mentira, eu estou só jogando, dando umas dicas, mas eu não estou criticando ali naquele momento, né? Mas tem alguns casais que estão resistindo ainda a jogarem juntas. Então essa parte da família, né? E qualidade de vida também, né? Qualidade de vida de estar fazendo um esporte ao ar livre, com teus amigos, com teus parentes, conhecendo gente. Isso é o que eu mais gostei. Eu falei duas, mas na verdade são três. Porque com essa quantidade de quadras, de academias que tem aqui, abriu um leque muito grande para professores de beach tênis, né? A gente sabe que tem muitos professores de tênis, já é uma profissão conhecida e tradicional, e muitos professores de tênis saíram para dar aula de beach tênis, mas abriu um leque hoje. Uma academia que nem a nossa aqui, são 6 professores. 6? São 6 professores. Exclusivos de beach tênis. Exclusivos de beach tênis. Então, se tu pegar aqui as maiores academias aqui de Maringá, as 3 maiores, com mais de 8 quadras, a gente está falando de quase 20 professores. Entendeu? Eu mesmo, ano de 2021, eu dei 10 cursos de capacitação para professores de beach tênis. Então, dei curso para 50, que era na média, 60, era na média de 13 às vezes que tinha. Então, são pessoas que saíram da faculdade. O meu último curso foi em outubro de 21, tinha 12 alunos da Unicesumar aqui de Educação Física. E eles estão hoje, inclusive 2 deles, né, o Tacano e o João, estão dando aula aqui em Nova Esperança, New Hope, como a gente fala, Nova Esperança. Conheço. E eles fizeram um post agora lá da academia, faz 1 ano e meio que eles estão dando aula, até fizeram uma menção lá a mim, que fizeram um curso de capacitação. Isso é o legal, né? Porque o do beach, que eu procurei para mim de network, mas que acabou gerando aí negócio para muito mais gente pelo fato de estar dando aula, né? Que demais. E, eu lembro, logo que eu te entrevistei, naquele mesmo dia, você fez um meio de campo ali e eu gravei com a Luzélia Costa, que é uma atleta do beach tênis profissional. Campo Grande, né? Luzélia. Tem um projeto social incrível que, cara, ela começou a falar do projeto dela, falou de uma situação lá de um aluno problemático e que foi fazer uma final e tava o Vini Fonte do lado. Sim. E o garoto era fã do Vini Fonte. Fãzaço do Vini. E aí ela falou assim, Vini, vai lá ver o garoto. E o garoto ganhou. Cara, na hora que ela começou a falar isso, ela começou a chorar. Eu comecei a chorar. Foi muito legal. E depois, logo em seguida, você também fez... você me ajudou pra caramba aqui. Você meio que fez um outro meio de campo com o Calbucci. O Alessandro Calbucci. Depois eu conversei com o Narc Rodrigues. Então eu percebi que tava
a galera tava num entusiasmo muito grande. E eu lembro, e depois o Narc comentou também, dos garotos que você formou aqui, que ele levou para o Mundial. E você comentou hoje que essa garotada estava lá no Guarujá, jogando as oitavas, né, no torneio grande do lá. BT200. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, esses dias até tu postou um corte lá, bateu bate-papo com o Narc Rodrigues, e ele mencionou lá o meu trabalho com as crianças. Eu comecei com elas mesmo lá em 2013, estava falando de 10 anos, então eles tinham 11 anos, 10 anos. O Didio, quando começou lá em 2013, acho que o Didio tinha 11 anos lá no Maringá Clube. Uhum. Ele era do mesmo clube do Miguel Pérez também, então eles têm acho que diferença de um ano só. Então começou esse trabalho lá no Maringá Clube em 2013 e daqui a pouquinho, ali em 2014, eu já estava fazendo treinos com ele. Então era o Didio, treinou um certo tempo comigo, o Miguel, a Luana Neri, tá lá em Guarujá, jogou lá o BT200, parou no quali, mas jogou o quali. A Antônia Thompson perdeu hoje nas oitavas. A Antônia Thompson foi campeã do BT50 de Maringá aqui há 2 semanas atrás. A Tica Paranho também começou treinando, estava lá em BT. Então, aquela galera que era dos 14 e que hoje está jogando sub-18. O Ricardo Tato treinou um tempo comigo, Júlia também, a irmã dele, treinou um tempo. O Tato hoje, Ricardo Tato, ele é número 2 no mundo na sub-18. Número 2 do mundo. O Didio já foi número 1, que agora o Didio já está jogando acima dos 18. O Didio já foi número 1 do mundo na sub-18. A Antônia Thompson já foi número 2 do mundo na sub-18. Então, assim, e eles foram 3 vezes para o Mundial lá da Rússia, né? Então, assim, foi o que o Narc disse aquele dia, né? Que o beach tênis juvenil, aquele Maringá, muito forte. E era muito forte mesmo, porque a gente tinha, imagina, de 6 convocados, 3 eram de Maringá. Fora os que não foram, assim, que teriam condições também e que não puderam participar, porque, enfim, tinha outros atletas bons aí no Brasil também, né? Marco, o Mundial é sempre na Rússia? Então, agora já está acontecendo no Brasil, né? Já há 2 anos, a Sport TV já está transmitindo, inclusive, já transmitiu 2, né? Foi em novembro, se eu não me engano. É aquele torneio grande que tem lá em Copacabana? Aquele é um outro torneio, né? Esse foi em Copacabana também, mas não foi um torneio que eu acho que deve estar falando do Follow the Beach, né? Sim. Que é o do Calbucci. Que, aliás, ele acabou de lançar. Aliás, o teu papo com o Calbucci foi legal também. Tu gravou 2 vezes com ele, não foi? 2 vezes. A primeira vez deu um problema. Né? Eu perdi o áudio. E aí eu falei, caramba. E aí eu falei, Calbucci, quero te pedir desculpa, mas não gravou o episódio que a gente fez. E eu falei assim, ele não vai querer mais nem olhar na minha cara. Mas ele foi assim... E foi um bate-papo legal, né? Boa. Acho que 15% tu falou de beach tênis e o resto foi de assuntos diversos. Falamos até de culinária, até de filosofia. Né? Ele gosta de... Ele casou, tá morando no Rio de Janeiro, agora ele mora no Rio de Janeiro direto. Já é brasileiro. Aliás, falando em atleta estrangeiro no Brasil, a maioria dos italianos estão morando aqui no Brasil, não sei se você tá sabendo. É mesmo? A maioria. Capelletti, número 1 do... Capelletti que fez parceria com ele, né? O Capelletti que era o parceiro dele, agora é do Antomi, espanhol. Antomi em São Paulo, Capelletti em São Paulo capital. A Giulia e a Nini, 2 italianas, número 1 do mundo, morando em Itu, seguramente vão dar aula por lá. Beccaccioli, que está jogando hoje com o Miguel também, é o treinador dela, está morando ali em Itu. Parece que tem gente morando em Uberlândia. O bom disso é que as grandes empresas começaram a ver o potencial do beach tênis e começaram a entrar. Os atletas já estão com agentes, eles já estão com agentes que hoje para treinar. Então estão trazendo os treinadores lá da Itália para cá também. Ô Marco, isso é um sinal, né? Porque a Itália é a maior potência, né? Dos 10 hoje, acho que 6, 7, eu nem vi o último ranking agora. Dos 10 top tem ali, acho que 6 ou 7 são estrangeiros. Tem um espanhol que é Antomi, o resto deve ter uns 6 italianos e 2 brasileiros. Acho que é o André Baran, número 5, né? O André Baran lá de Brusque. Não sei se tem outro brasileiro entre os top 10, não. A gente pode dizer que o Brasil já é a segunda maior potência? Seguramente. Ah, é? Seguramente. É a segunda potência. Foi campeão ano retrasado do Mundial e o ano passado perdeu na mista lá, né? Então foi campeão. Já foi campeão lá na Rússia também. Acho que o Brasil é tricampeão mundial aí desde 2014, já deve ser tricampeão mundial, sim. Que legal. E falando um pouquinho de números, você estava falando agora há pouco da quantidade de quadras, né, que aumentaram e os clubes também abraçaram a ideia, né? E eu lembro que você me falou que em 2017, que era pouco tempo que você estava aqui,
você tinha um número de aproximadamente 1.000 pessoas praticando o esporte beach tênis em Maringá. Quando eu parei de contar, tinha 1.000. Quando eu parei de contar, que eu tinha 1.000 nomes numa planilha. Quando eu parei de contar, eu acho que hoje passou dos 2.000. Aqui em Maringá, Maringá e Sarandi, que é aqui do ladinho. Sarandi tem duas quadras ali, né? Tem 2 complexos ali. Então, eu passou de 2.000 seguramente. Claro que tem uma turma que joga em todas, né? Passa por todas, joga em todas. Mas que joga, que tem seu horário, que faz aula, segura. É muita gente nova. Cada final de semana aqui de day use tem gente nova. Nós temos 30 raquetes ali para alugar. Na sábado retrasado não tinha nenhuma sobrando. Não tinha nenhuma raquete sobrando. Então, isso que eu te perguntar. Para quem está entrando no esporte, eu não preciso necessariamente comprar uma raquete agora. Não. Eu posso alocar com vocês. Pode. Aqui no caso da Orla. Isso é uma prática comum nas academias? É normal, é comum. Eu mesmo oriento, né? A gente não deve, eu acho que não se deve comprar uma raquete pela internet sem ter experimentado, e acontece muito, né? Obviamente, né, como é que casa de ferreiro, espeto de pau. A Dani, minha esposa, esse dia eu estava fazendo a conta, ela deve estar na 22ª raquete em 10 anos, né? Cada uma que ela vê, ela acha que é a melhor e vai pegando. Tem que experimentar. E aqui eles têm a possibilidade de experimentar, nós temos vários modelos. Meus alunos, eu tenho 4 raquetes que nos primeiros 2 meses eu empresto a raquete. Até para ver se ele vai tomar gosto pelo esporte, se vai gostar. Depois ele começa a escolher dele. Então ele vai experimentando as raquetes, depois ele pega uma que é para mais ataque, uma que é mais controle. Ele vai vendo o do melhor. Então ele só precisa vir com a roupa, com a garrafinha d'água, protetor solar e repelente. O resto a gente tem aqui, bolinha repelente também? É bom repelente. Aproveitando, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho uma amiga, Cris Ramalho, ela é da Paraíba. E ela falou que lá eles tinham um problema muito sério. Inclusive eu até ia perguntar para ela se isso foi resolvido ou não, que é a questão dos gatos. E aí gato vê a areia, faz o cocôzinho lá, e eles estavam tendo muito problema com... Bicho geográfico. Bicho geográfico. Como é que vocês Tem tratamento, a gente faz tratamento aqui nas quadras, né? Que daí meio que repele os Isso, gatos? a gente coloca lá, tem um produto que a gente coloca nas quadras de tempo em tempo para cuidar isso. Nós não tivemos assim, por exemplo, hoje está aberto ali os 2 portões, pode ser até que entre um gato. Mas para ele chegar numa quadra, ele vai ter que correr bastante, né? Mas quando está fechada, não tem como entrar. É bem fechado. Que é a hora que ele entraria, de noite, alguma coisa. Já aconteceu isso em clubes, né? Nos clubes às vezes acontece, tem gato lá. Mas é um cuidado que tem que ter, tá? Tem que ter mesmo, porque o bicho geográfico pega mesmo. Show, interessante isso aí. Ô Marco, e você estava falando aí da quantidade de pessoas que praticam, né? E o movimento todo que cresceu. E eu imagino que, você falou de Sarandi, né? E as cidades ao entorno, você estava falando de Nova Esperança, tem cidades aqui interessantes aqui perto, né? Londrina, Umuarama que está um pouquinho mais longe, mas é um polo interessante também, tem Cianorte, Apucarana, Arapongas. Essas cidades também estão vindo na onda do beach Eu nem tennis? falo dessas cidades do lado de Arapongas para Londrina. Ali até pela federação é uma outra região, inclusive pela federação. Joga os torneios de lá. Mas aqui pertinho de Maringá nós temos Sarandi, Marialva, Nova Esperança, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Goiorê, Terra Boa. Só na nossa região, acho que Mandaguaçu. Não, hoje eu te digo assim que não tem uma cidade que não tem uma quadra de beach tennis. Não tem. Que coisa, hein? Não tem. Eu viajo bastante, sabe que eu viajo bastante a trabalho. E a minha raquete está sempre lá na minha mochila, na minha maleta. Eu fui em Rondonópolis o ano passado, tem uns amigos gaúchos lá, e olha o que aconteceu com o negócio do beach tennis, né? Fui fazer uma visita com o pessoal da minha equipe numa empresa. E aí, na hora que eu estou com a gerente lá da empresa, entra o diretor da empresa, ele não me conhecia, foi lá para me conhecer, e ele chegou com uma raquete de matar mosquito. Raquete de matar mosquito. E ele chegou... aquela elétrica, aquela que dá choque. E ele, com a gerente que estava me atendendo, ele chegou assim, fez um movimento de slice assim, com essa raquete. E disse assim, pega esse lobby aqui, de brincadeira para ela, né? E eu falei, ele joga tênis? Não, Marco, ele joga beach tênis. Aqui na empresa, é uma concessionária da John Deere, lá em Rondonópolis. Aqui na empresa, os diretores, tudo jogam beach tênis. Eles têm quadro de beach tênis na chácara. E aí caiu no meu assunto também, né? Que eu domino. Inclusive hoje à noite eu vou visitar um casal de amigos meus lá de Maringá que abriram uma loja de esporte, de material esportivo aqui em Maringá.
E ela me disse assim, por acaso é o Giovanni e a Sabrina? Eu falei, esse mesmo, não, joga com a gente, não sei o quê. Olha. Então aqui assim, né? Olha o link que fez, uma visita minha de trabalho, chegaram em pessoas que eu conheço aqui de Maringá, que estão há 6 anos. E lá em Rondonópolis, que tem um fuso horário, né? O pessoal faz aula lá às 5 horas da manhã. Nossa! Eu tinha ido a Rondonópolis em 2019, não tinha nada de beach tênis. Eu fui o ano passado, tinha 6 points de beach tênis. 6 points de beach tênis. Caramba! Os caras fazendo torneio, levando gente de fora para fazer clínica. Sensacional, sensacional, assim, os locais que o pessoal, que as cidades que a gente vai, e quando a gente vê essas transmissões, a gente vê, né? Ó, eu falo aqui de cidade tal, do Acre, de Rondônia, Manaus, Belém do Pará, Alta Floresta, que é lá uma cidadezinha lá no MT. Então assim, ó, proliferou. Essa é a grande verdade. Por quê? Pela facilidade de jogar. Eu não preciso ser um jogador profissional para jogar. Nós temos categoria hoje profissional, A de avançado, o B que é o intermediário, o C, o D que é o iniciante e tem até o E. Então eu posso estar dentro da minha E, fazer minha aula, ser um E, não ser um nível muito avançado, mas eu vou jogar torneio com aquelas pessoas que estão naquele nível. Então tu joga torneio, segura tranquilamente. E ainda está acontecendo aqueles torneios. Eu lembro que a Luzélia Costa também falou isso. O legal do beach tênis que quem é do amador tá jogando aqui e do lado tá rolando um pro. E tá um Vini Fonte da vida, né? Hoje ainda é assim? Ainda é. São os ITFs, né? Os torneios via ITF. E o que acontece? Aí a CBT ela faz um amador junto. Então, só que não, CBT é A, B e C. São só 3 categorias e mais as de idades. Mas rola, todo torneio profissional tem um amador. Que legal, que legal. Porque isso aproxima, né? Sim, você a galera tá lá vendo. vendo. Do lado ali, já tira um autógrafo, pega uma camiseta do cara. E vê, né? Vê o jogo, né? O cara, e vê o jogo, É. aprende vendo o jogo também. Que legal. Muito legal isso. É uma aula. Sim, então uma aula gratuita ali, né? Aliás, falar em gratuita, a gente está tendo... Bom, o Brasil hoje é o que tem os maiores torneios de beach tênis hoje. Vai ter um em Maceió agora, que eles já abriram as inscrições. Eu acho que é abril, uma cena lá em Maceió. BT 400, uma das maiores, acho que é $50 mil de prevenção. Que em relação ao tênis é muito pouco. Mas tem uma estrutura lá fantástica, a estrutura... E já começam... bom, a Sport TV já está transmitindo os torneios também, alguns torneios, isso né? alavanca, né? Alavanca muito. E já começa a se cobrar ingresso no beach tênis, tá? Já tem ali a área. Esse de uma cena que eu vi, o de Balneário que eu fui ano passado também, Camboriú? foi em abril, Balneário Camboriú, tava R$150 para um dia. Claro que tinha lá um comes e bebes, uma bebida, tinha lá, mas é R$150 que paga por dia. Então, quer dizer, quem comprou para 4 dias, pagou R$600. Então, o pessoal já começa a ver valor. Por quê? Porque ele vai ter uma arquibancada coberta, ele vai ter lá um drink para ele tomar, uma bebida, fruta, salgadinhos. Os patrocinadores já começam a fazer eventos dentro dessa parte coberta e fica muito bacana, né? Então, já começa a ter um potencial de faturamento também para os organizadores, né? Então as marcas já estão vindo mais fortemente. Você falou agora há pouco que tem atletas sendo agenciados. Esses atletas que você começou com eles lá atrás, que hoje, por exemplo, estão lá no Guarujá, eles já são atletas que vivem do beach tênis, são profissionais? Não. Ou ainda não vivem exclusivamente? Eu assim, os top 20, eles estão vivendo, porque alguns dão aulas, muitos dão clínicas, mas a conta não fecha ainda, né? Uma viagem não é barata, a hospedagem não é barata, a alimentação, né? A premiação, né? Uma premiação lá de $50 mil, fica $25 mil para o masculino e 25 para o feminino. E acho que paga até as oitavas. Então, o valor que ele ganha ali, mesmo ele sendo um campeão, não pagaria todo o custo dele, talvez daquela viagem, do campeão. Mas a gente está falando de 32 duplas que jogaram ali. 32 duplas que algumas nem passaram pelo quali. Então, assim, o atleta, o profissional, né, atleta profissional, se não estiver dando aula, fazendo clínicas, ele não vai sustentar. Claro que ele já começa a ter... Podemos falar de marcas aqui? Claro, Bom, essa por favor. semana eu vi uma boa notícia. Sofia Show, acho que ela era tenista, ela deve estar uns 3 anos no circuito, sendo patrocinada pela Lacoste. Caramba! Lacoste. Uma super marca francesa, Lacoste, né? que é uma marca francesa. Que o Guga, acho que o Guga tem alguma coisa a ver. Até hoje ele usa Lacoste.
Então assim, para a Lacoste ter olhado para o beach tênis, ela está vendo o potencial, né? Caramba! Lacoste. Vamos lá, Luana Neri, muito tempo patrocinada pela Mormai. Ela já está há uns 4, 5 anos na Mormai. A Mormai é do irmão do Moronguinho, né? É do Morongo. A marca Mormai do Morongo, né? Uhum. Sabe o que quer dizer Mormai? Não sei, fala aí. Mormai, vamos lá. O Mor é de Morongo. Essa é a história que eu sei, tá? O Toninho Maraca, que é um cara que eu vou te indicar, conhece bem a história porque ele foi o precursor da marca Mormai Beach Tênis no Brasil. Ele agora saiu da marca, mas ele foi o que criou impulsionou o beach tênis da Mormai. Então o Mor é de Morongo, o Mar é de mar, né? Porque ele fazia roupas para surfistas. Uhum. E são 2 Is ali que tem o Mormai, né? Então, dois Is. Diz que um I é do Havaí, uma coisa assim, e o último I seria da mulher dele, que era Maíra, alguma coisa assim. Então essa é a história que eu sei da Mormai. Se estiver errada, me desculpa, mas é o que a lenda conta. Então a Mormai está muito forte, patrocinando, então tem Drop Shot, que patrocina muitos atletas, tem uma marca, acho que é espanhola, a Nox, entrou patrocinando aí o Vinícius Chaparro agora essa semana, já patrocina o número 2 do mundo, o Gianotti, e começa a ter empresas, né, que tem esses agentes que começam a negociar. O André Baran patrocina pela Van. Pela Van. Essa semana ele publicou lá, fez uma publi, saindo com, acho que um Porsche, deve ter feito uma parceria com a empresa, é o carro que ele vai usar esse ano para andar ali por Santa Catarina, um Porsche. Então assim, talvez ele já não precise mais dar tanta aula, né? Porque tem que dar aula pelo menos 3 dias na semana. Sim. Né? E agora com o Sport TV transmitindo, eles têm que dar aula segunda, terça e quarta, porque os torneios já estão começando na quinta. Né? A quinta tem um quali, sexta-feira a primeira rodada. E tem que porque antes começava na sexta. Começava na sexta. Agora eles estão maiores. Como na grade do Sport TV as finais tem que ser no sábado, então eles já começam um dia antes. Então domingo é o dia que eles tiram de folga ali, ou viajar retornar para suas casas, né? E aí na segunda tem que estar lá dando aula de novo, segunda, terça e quarta. Mas as marcas estão vindo forte. A fila, você está usando aí uma camiseta, a fila entrou forte. A fila está com a Marcela Vita, deve ter mais algumas aí também. Marcela Vita. A Marcela Vita está com a fila. Então, assim, as grandes marcas, Adidas já tem Adidas Beach Tennis. Bom, eu tive um contrato com a Adidas Beach Tennis por 2 anos, né? Foi muito bacana. E a Adidas entrou, então tem uns caras lá em São Paulo usando Adidas Beach Tennis também. E a Sandever, né? A Sandever da Decathlon também patrocina aí o Capelletti usa a raquete da Sandever. Então tem as marcas, tem os jogadores Sandever. A Sandever é nacional? Francesa. A gente tem raquetes nacionais? A Mormai, né? A Mormai tem a Mormai fabrica raquete, né? Mormai fabrica raquete. Não é só vestimento. Não, fabrica raquete também. Mormai tem que legal. Raquete. Porque é uma coisa que não acontece nas raquetes de tênis, né? E acho que outros esportes de raquetes, né? Que é tudo de fora, né? O jogador tem 2 patrocínios, né? O da roupa e o da raquete. E o da raquete. Aqui os caras já tem geralmente é o das duas, né? E você falou da Mormai, você estava falando da Mormai. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Eu não sabia que é o Morongo, né? Que é irmão do Moronguinho. E o Moronguinho foi, assim, multicampeão de motocross. Né? E eu era vidrado em motocross quando era criança. Então, quando eu ouvi, falei, caramba, eu preciso conversar com um cara desse um dia. É que ele criou as empresas. Bom, a Mormai tem água mineral, né? Tem água, tem açaí, tem chinelo, tem roupa, então tem tudo. Então, ele tem os franqueados deles que podem trabalhar cada um dos produtos que usa a Mormai. Então, é Mormai Beach Tênis, Mormai açaí, Mormai roupas, surf, e aí vai. E aí por aí vai. Show. Ô Marco, queria saber de você a respeito da molecada, a criançada. Estão vindo também pro beach tênis, sem ser aquela molecada que vem de um outro esporte. A molecada já tem gente vindo desde criancinha usando o beach tênis como o primeiro esporte. Assim, você tem percebido isso? Tem. Nós temos aqui o Wagner Fragoso, um professor aqui da academia. Ele fez até agora em dezembro, se eu não me engano, ele fez um Sábado Kids aqui, só para eles. O que acontece? Como eu falei antes, tem muitas mães que vêm fazer aula e traz o filho. A questão da família, né? A questão da família, mas ela traz o filho porque, ou às vezes o filho está jogando aqui tem uma escola de futebol aqui do lado, ou às vezes ela vem fazer aula e traz ele porque não tem, já pegou na escola. E aí o Wagner montou essas turmas de kids, que vai de 5 anos até 12, 13 anos. E ele está com bastante alunos já nesse sentido, né? Isso é bacana, que daí vai fomentando, né? Porque Maringá é conhecida por ter
uma juvenil, um infantil forte, são crianças que a gente está fomentando aqui para o futuro, quem sabe não está lá na E depois seleção. falar que tem renovação, né? Isso é importantíssimo. Aliás, lembra, né? Copa das Federações, é aquela Copa que tem sempre lá outubro, novembro, lá em Santa Catarina. Era durante o evento da Semana Guga, agora já não é mais. Ah, separou? Separou, já faz acho que 2 anos que separou. E acho que agora esse ano foi a 7ª edição. Foi a 7ª edição da Copa das Federações. Os 5 primeiros anos, a Sub-14 foi campeã aqui do Paraná. Nos 5 primeiros anos foi campeã. Aí no 6º ano não foi. E agora no sétimo ano o que aconteceu? No Sub-14 a gente não foi, mas no Sub-18 a gente foi campeão. Então, quer dizer, é aquela galera que era 14 e que agora sumiu. Então, está mantendo uma hegemonia boa aí dessa garotada, né? Que legal, que legal. E uma coisa que eu queria ver com você, que é a respeito das mulheres, das meninas, tanto do infanto, do juvenil e as mulheres também. No tênis, a informação que eu tenho é que as meninas treinam, jogam aquele jogo de final de semana, mas na hora que fala competição, elas fogem. Isso acontece no beach tênis ou no beach tênis elas se expõem mais? Gosto. Eu já acho, já há muito tempo, eu acho que é meio a meio a quantidade de atletas, né? Tanto masculino que feminino. Mas elas gostam de jogar, elas jogam as ligas, elas jogam as team cups, elas jogam os torneios. Não só o alto performance, o amador. Os amadores, vamos dizer assim, né? Desde o iniciante. Um fato curioso, até que foi bem legal, no último torneio que a gente fez aqui em novembro, de última hora eu criei uma categoria chamada 200 quilos. Qual? 200 quilos. 200 quilos? A dupla tinha que pesar 200 quilos. Ah, a soma. A soma, né? Tinha que pesar 200. E aí eu fiz, olha, a gente vai fazer no sábado, meia hora antes nós vamos fazer a pesagem. E fizemos a pesagem, ainda bem que tinha 2 balanças, porque a primeira quebrou. E teve uma dupla lá que não pôde, deu 197 Quebrou quilos. mesmo? Quebrou. E aí nós... Mas não por conta das participantes, porque Quebrou. Eu não vou citar nomes, mas quebrou. E o que acontece? Eu queria que pesasse só de sunga, né? Porque vai que os caras botam uma pedra ali no bolso, alguma coisa, né? Então a gente deu uma zoada boa neles. Uhum. E aí quando eu criei essa categoria 200 quilos, a mulherada começou a pedir também. Não, tem que fazer uma de peso para as mulheres. E eu fiquei meio receoso, né? De botar 200 quilos não, quem sabe 150 quilos. Ainda não decidi. Pode ser que no próximo tenha a categoria de soma de peso, porque a soma de idade já existe, né? Uhum. O pessoal faz aqui muito de soma de idade, soma, né? Porque a soma de idade seria qual? Por exemplo, tem uma categoria que todo mundo faz aqui, eu não gosto muito dela, mas fazem, é a 70 anos. A soma dos atletas tem que ser 70. 70. Então se pegar 2 caras de 35, né? É fácil. 2 caras de 35 é fácil. Agora, tem um torneio em Londrina muito conhecido de tênis, que é o Centenário. Uhum. A dupla tem que ter 100 anos, né? Esse eu já acho legal. Em vez de eu fazer os 70 anos ou 100 anos, aí eu acabei fazendo 200 quilos e foi legal. Deu 8 duplas. Oh. Deu 16, quer dizer, interessante, essa eu não tinha ouvido falar. 8 acima de 100 e 8 abaixo de 100 ali, que deu na soma, foi bem legal. Então acho que a mulherada pediu, então elas estão sempre pedindo alguma. E tem liga feminina aqui, tem 4 ligas femininas aqui. Então elas gostam de jogar torneio. Gostam. Tem os que não gostam. Tem os que vêm fazer aula, não, só quero fazer aula, não quero torneio, só quero bater minha bolinha. Tá tudo certo, não tem problema. Legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta que ela vai servir de gancho para uma outra também. Que é o seguinte, na outra oportunidade que a gente conversou, eu acabei não perguntando e eu percebo que você tem um outro perfil no Instagram, e acho que no Facebook também, né? Que é a equipe Marco Rosa. E eu não cheguei a perguntar dela para você. E explica pra gente, o que é a equipe Marco Rosa? O que vocês fazem? Onde vocês atuam? O que é? Essa, na verdade, eu tive que criar, porque o meu perfil ali, o Marco Rosa, que é o que eu uso para mim, para minhas coisas particulares e uso também para trabalho, né? Sabe que eu tenho minha atividade corporativa e tal. Então eu acabei criando a equipe Marco Rosa, que é a partir dela que tem as arbitragens de torneio, os cursos de capacitações, as aulas. Então eu acabei fazendo esse segundo, que é justamente para ser a parte do vamos dizer lá, do meu hobby, que é o beach tênis. Então por isso, a equipe Marco Rosa é para isso, tudo que se tratar de beach tênis, e o Marco Rosa é o meu particular de trabalho também. Mas você tem uma equipe mesmo que daí você organiza um torneio, você Sim. dá cursos de capacitação de
arbitragem, de professores. Sim. Aí tudo vai para essa, como Vai, se fosse uma faz por pessoa ali. jurídica, sei lá. Tenho uma empresa criada Como se fosse para é uma eventos. empresa mesmo. Tem uma empresa, uma MEI que eu criei justamente para isso, porque às vezes tem as empresas que querem pagar através do CNPJ, então eu criei uma MEI chamada Equipe Marco Rosa, onde ali eu faço as notas fiscais para quem precisa e tudo mais. Que legal, cara. E aí, em cima disso aí, eu queria te perguntar uma coisa que tem um pouco a ver comigo, que é o seguinte. Eu faço podcast aqui como uma segunda atividade. E por enquanto eu ainda não sou remunerado para isso. Pelo contrário, eu pago para fazer. Né? Imagino. Exército de um homem só. Me diz aí, você é um cara extremamente organizado? Ah, sou. Porque assim, né? Como é que você faz para dividir o teu tempo entre na sua outra atividade no mercado corporativo e o esporte beach tennis? O que acontece? Esses dias, o ano passado, acho que foi o ano passado, eu participei do podcast do Rafael, né? Lá de Curitiba, lembra? E do Patrick? Sim. Então. Eu trabalhava tu com que eles. indicou. Era eu que produzia aquele podcast. Ah, é? Então. Que acabou, não sei porquê, os caras, sei lá. Acho que deu burnout nos caras. Eu acompanho os dois ainda. E eu fiz um bate-papo com eles e eles me perguntaram se eu separava. Eu falei, cara, eu não tenho 2 chips. Eu falei pra ele, eu não tenho 2 chips. Eu tô assim, aqui agora, por exemplo, se entrar um carro ali que tem um logotipo de empresa, eu vou pegar o telefone dessa empresa e vou passar para alguém da minha equipe para fazer um contato. E ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo uma visita minha de trabalho, que eu estou em viagem de trabalho, eu estou com a minha raquete, como eu te falei antes, eu já começo a conversar com empresas, com empresários, que o pessoal joga beach tênis, e aí vai criando esse link, entende? De eu não separo. Eu tenho a minha atividade com beach tênis que eu faço à noite e final de semana, não me atrapalha em nada na minha área comercial, mas eu consigo separar bem, eu consigo... E eu tenho uma pessoa que me cobra em casa também, a Dani, né? Ela não deixa, não pode misturar, e não pode mesmo. Então, meu horário comercial normal, minhas viagens... Semana passada eu fiquei toda ela de convenção, lá em Londrina, e aí o Mark chegou assim pra mim, Mark, tu não organizaria um torneio de beach tênis pra gente aqui? Pô, com a mão nas costas, né? Tranquilo, deu 10 duplas, a gente jogou lá, foi um pouquinho antes da festa de confraternização. Então, assim, tá muito em voga esse negócio do beach tênis. Então, as pessoas trabalham em empresas. E é normal que elas comentem sobre beach tênis. Assim como se comenta de futebol, se comenta de tênis, de vôlei, o pessoal já está comentando muito beach tênis. Então, uma coisa está linkada à outra. E eu consigo separar bem aí e para mim é tranquilo. Mas eu fico imaginando que, por exemplo, em época de um torneio que você vai organizar, é que você já deve ter todos os templates prontos, planilhas, né, para fazer chaves, porque é uma dor de cabeça você organizar chave de torneio. Até o ano retrasado era na mão. Hoje eu uso o Let's Play, que é muito bom. A gente lança todos os resultados, ele já gera a chave, o pessoal já faz a inscrição por ele, paga a inscrição por ele. Então, isso é muito tranquilo, liberou muito. Mas independente do torneio, eu ainda fico com as minhas pranchetas, vai que dá um bug nesse aplicativo, backup, e eu pego, né? Tudo. Então eu tô sempre ali com as minhas pranchetas, anotando e tudo, mas tá tudo pronto. E eu tenho a equipe, tenho o Thiago que trabalha comigo, tenho a Dani que me ajuda, que é a equipe, né, que dá todo apoio. O Thiago faz toda essa parte de organização, de cobrança. Eu tô lá para arbitrar, organizar e dar impor umas regras, né? Uma das regras que o pessoal sabe que eu sou muito chato aqui é o seguinte: eu sou muito chato para horário. Horários. É assim. Horário dos jogos. Horário dos jogos, respeitar os horários dos jogos. Então, assim, teve um torneio aqui que eu fiz, o primeiro torneio, eu fiquei no domingo 6 horas de um domingo calculando a grade do torneio. Então, assim, se eu faço para que não dê atraso, eu peço que as pessoas respeitem o horário. E aí eu brigo muito, né? O último torneio aqui, por exemplo, uma categoria que começou no domingo à tarde, às 15 horas, ela ia começar às 15 horas, tinha quantas duplas? Tinha 27 duplas, 54 pessoas. Era para ter começado o jogo às 15 horas. E quando está marcado 15 horas, eu estou dizendo o quê? 15 horas tem que estar dentro da quadra, com a bolinha na mão e já sabendo quem vai sacar. Não, o pessoal chega 15 horas. Aí quer fazer um aquecimento de 10, 15 minutos. O aquecimento é 3 minutos no torneio. É 3 minutos e pronto. Então, assim, eu gosto dessa organização.
de horários, eu gosto de estar em cima, chama atenção, pega no pé e dou WO também. Tá? WO você considera o quê? 15 minutos a tolerância? 15 minutos, tá. Tudo escrito para não ter problema, tem regulamento, então o pessoal sabe. No último torneio aqui de dezembro, acho que deu uns 3 ou 4 WOs. Mas a pessoa estava sabendo, era esse horário, estava tudo escrito, publicado, então ninguém reclama. Tá. Às vezes acontece chegar atrasado, o que vai fazer, né? Mas assim a gente bota a ordem na casa. Para ficar justo para todo mundo. Né? Então você, porque imagina assim, a galera que pratica esse tipo de esporte é uma galera exigente e que também tem outros afazeres. Eu fico imaginando que eles devem te requisitar muito nessa época, mas você tem o pessoal para te filtrar, então. Aí não fica tudo em cima de você. O WhatsApp não para, né? O WhatsApp não para, mas eu deixo tudo com o Thiago. O Thiago trabalha home office também, então ele me ajuda bastante. Eu já publico, e assim, o que acontece? O pessoal já está sabendo quais são os dias de cada uma das classes, isso já está organizado, todo mundo sabe que de manhã é uma categoria, no sábado, no domingo é outra categoria, então está tudo meio organizado. Então a gente vai fazendo, deixa só as inscrições acontecerem, gera a chave e depois está tudo certo. Mas sempre tem que tirar uma dúvida daqui ou dali, e a gente faz muito vídeos, né, pré-torneio, é assim, dá os comunicados. E aí tá rolando bem, o pessoal já está entendendo bem esse negócio de horário, eu espero que no próximo chegue pelo menos 15 minutos antes. Então não corre o risco de você ter um burnout aí, ficar louco. Por enquanto. A Dani pergunta, tu não fica... Eu dou mais de 15 mil passos num torneio desse, né? Eu fico contando. Cansa as pernas. É verdade que cansa. Mas eu não me canso. Porque eu gosto de fazer. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que nem o Oscar dizia, né? Pô, eu jogo basquete e ainda ganho pra jogar. Então assim, eu gosto de fazer o negócio. Então é normal que dá uma cansada, eu não nego, né? Mas eu gosto. Teve um torneio aqui, Jeff, que eu fiquei sem voz. Acho que foi o segundo torneio, eu fiquei completamente afônico, sem voz. E aí ainda tinha um grupo de pagode aqui tocando ao meio-dia, eu não conseguia fazer a chamada dos jogos. Nossa! Aquele foi terrível. Porque eu dou uma zoada na galera também, né? Eu dou uma zoada bastante. Eu gosto, aquela parte ali de cima que você está vendo ali, ó. Ali que a Regina e o Leco disseram que eu seria a parte da arbitragem. Eu só não fui pra lá ainda. Tô até mostrando pra galera. Mostra aí. É que não tem ar-condicionado, por isso que eu não fui pra lá ainda, lá em cima, né? O certo era eu ficar lá em cima e coordenar os jogos. Então eu já tenho minha equipe de apoio nos torneios, que a gente fica com os walkie-talkies, com fone, eles me passam o resultado. Mas eu gosto de estar girando nas quadras, eu gosto... Outra coisa que eu fiz no último torneio, que agilizou muito, porque eu começo uma categoria e eu já jogo, por exemplo, são 8 grupos de 3 duplas. São 8 quadras que nós temos aqui, 8 grupos, cada grupo vai para uma quadra. Então o grupo 1 fica na quadra central, o grupo 8 fica na quadra 8, ele já leva a prancheta com os jogos ali e eles mesmos vão anotando o resultado. Então isso eu ganho um tempo bastante. Eu só passo de vez em quando nas pranchetas e vejo o que já tem de resultado anotado e já lanço no Let's Play. Sim. Então isso ninguém precisa sair lá da quadra 8, vir aqui ou ali em cima, me passar o resultado. Eles escrevem lá, terminou a fase de grupo, são 3 jogos, né, no grupo, traz a tabela para mim, eu faço a chave eliminatória depois, automática que sai também. Então tô conseguindo ganhar tempo com algumas coisas de tecnologia aí também. Tá. Ô Marco, é interessante porque eu vejo que você é um cara do esporte. Você caiu no mundo corporativo, mas por acidente, e talvez você seria um professor de educação física, um técnico, alguma coisa lá de trás, assim, e por algum motivo, um acidente de percurso, aí você foi pro outro lado? E depois que veio pro esporte? Bom, vamos lá, tô com 58. Com 14 eu jogava futebol. Jogava muito futebol. Jogava bem? Jogava bem. Na frente ou atrás? Jogava no meio de campo. Meio de campo? Joguei em times. Sou colorado, né? Mas eu joguei no Co-Irmão, lá em Porto Alegre. Ah, é? Tricolor? Joguei no Tricolor. Foi por pouco tempo, mas joguei. E aí, em seguidinha, comecei a trabalhar com 15 anos. Então tinha futebol onde eu trabalhava, sempre tinha futebol. Depois fui trabalhar num banco, que fiquei quase 18 anos trabalhando nesse banco, que eu jogava futebol no mínimo, mas no mínimo, Jeff, 6 vezes por semana. No mínimo, era no mínimo. Porque eu treinava, a gente tinha uma equipe de competição lá de futsal, treinava muito, tinha os campeonatos. Então o futebol sempre teve na minha vida. Sempre teve futebol, sempre. Com 35 anos eu já comecei a jogar tênis, lá em Porto Alegre também. Depois fui jogar em Floripa, lá também quando eu fui morar, comecei a jogar. E em 2012 é que eu comecei o beach tênis. Então eu sempre fui um cara que trabalhei, né? Eu já sou, eu sempre digo, eu não estou aposentado, porque eu estou trabalhando.
mas eu já tenho tempo de serviço, eu já tenho o meu benefício por tempo de serviço. Então, assim, então você foi um cara que trabalhei, mas sempre o futebol, o esporte, sempre teve junto comigo. E aí com esse negócio do beach tênis, e olha, eu te digo, já teve épocas assim que eu quis sair do beach tênis. E a Dani dizia assim, a Dani sempre dizia, tu sai do beach tênis, mas o beach tênis não sai de ti. Pô, em 2021, fevereiro de 21, fiquei muito honrado, fui convidado pela Federação Paraguaia de Tênis para dar um curso de capacitação para professores de tênis para o beach tênis. Eu fui lá para a praia da Encarnação, é uma praia que tem lá no Rio, né? Divisa com a Argentina e Brasil, da própria praia, tu enxerga a ponte que vai para a Argentina, na Encarnação. Acho que Encarnação está uns 200 quilômetros ali de Cidade do Leste. Então, assim, mas na época que eu estava até meio parando e tal, aí veio esses cursos, aí foi o primeiro curso que eu fiz, aí eu acabei fazendo mais um monte de curso, porque está saindo muita gente do curso de Educação Física, muita gente. O ano passado eu dei uma palestra para os formandos de Educação Física da Sesumar, e quando eu mostrei para eles o potencial de ganho com o beach tênis, eles piraram. Pô, então eu quero conversar mais de perto, quero fazer um curso de capacitação, porque as academias estão abrindo e tem demanda para professores e não tem professores. Não tem professores para atender todas as academias. Então eu fiz essa palestra, já tem gente me procurando, agora porque se formarem em dezembro, vai ter a formatura, e em seguidinha você vai estar no mercado aí, dando aula aí de beach tênis, porque viram. Tu precisa comprar hoje, é um cesto de bolas, 5 raquetes, a tua é mais 4, né? Uns canos ali para pegar bola, uma rede. Cara, hoje tu pode chegar numa praça de uma cidade, por exemplo, Astorga, é uma cidade aqui perto, 60 quilômetros. Eu conheci um pessoal de lá e eu falei para eles, não tem uma praça no municipal, no centro? Tem uma praça. Faz que nem eu. Eu quando comecei aqui, Jeff, era na Praça Manuel Ribas, ali a Praça do Caroche, lembra? Eu peguei a minha rede, minhas raquetes, fui para lá. Fiz alguns anúncios no Facebook. A primeira família que apareceu lá, acho que eu te contei essa história, foi a família Caetano. Os 4 jogam tênis, o pai, a mãe e os 2 filhos. Eu chamei os 3, a mãe não quis. Estava eu e a Dani, eu chamei os 3 para jogar. Dali eles já me direcionaram para o Olímpico, do Olímpico eu fui para o Maringá Clube, e aí começou. Então assim, vai para uma praça, se formou, vai para uma praça, pega lá uma rede, a Mala espera, faz um convite para os amigos, começa a levar os amigos. Pô, daqui a pouquinho tem professor hoje cobrando aqui em Maringá R$250 por aluno, uma aula por semana. Caramba. Bota 4 alunos numa turma, quanto é que dá isso? Você não precisa ter uma superestrutura para começar, né? Não precisa. Isso vai que é gastar interessante. R$1.000 de bolinha, vai gastar R$1.000 de bolinha, um cesto mais R$400, raquete para iniciante não precisa ser da mais cara, tu encontra por R$300, então vamos lá, 1.200 mais 1.400. Eu digo assim, ó, com R$4.000 ele tem tudo para começar a dar aula de beach tênis. E o curso de capacitação? CBT tem bastante. Tem bastante? CBT todo ano, durante o ano faz vários cursos de capacitações. Interessante. Tem que capacitar. O que acontece agora também, eu participo de um grupo aí no Brasil, que volta e meia vem um assunto CREF. Volta e meia vem esse assunto. E é um assunto delicado, porque nem todos os bons professores, aqueles bons atletas, têm o CREF. E tem os que têm CREF e não sabem dar aula. Então é uma discussão que eu até nem gosto de muito entrar nisso. Volta e meia dá umas polêmica, discussões né? lá. Mas é importante. Sim. Imagina hoje, né? A gente estava aqui, daqui a pouquinho, se eu for dar uma aula agora 2h30, um sol desse, e acontece alguma coisa com o aluno e tu não sabe ali um primeiro socorro, não sabe o que vai atender, como é que tu vai atender o teu aluno, né? Eu estou fazendo educação física, eu tenho o CREF, uma parceria que a federação fez aqui com o CREF. O aluno tem que estar matriculado no curso de educação física e comprovar semestralmente que está matriculado para manter o CREF. E na Sesumar eu faço, estou no último ano de educação física, inclusive. Deixei só para esse último ano os estágios. Todas as matérias eu já fiz, porque como eu tenho como eu tenho uma atividade corporativa, os estágios me complicaram esse ano. Eu não tenho como estar indo à academia durante o dia, né? Então é uma coisa que talvez eu vá deixar para mais adiante. Eu não preciso da formatura agora, de me formar, porque eu tenho CREF, está tudo tranquilo, mas eu estou sempre me capacitando, sei o que tem que fazer. Então, por isso. Então tem esse negócio aí, tem professores que não têm, alguns têm liminar, mas é uma coisa que é importante correr atrás, né? É importante. Capacitação, conhecimento nunca é demais. Dá para fazer EAD, né? Você não precisa ir para grandes centros. Eu faço EAD. É a mesma matéria do presencial. Então, assim, dá.
Tá. Miguel Pérez, por exemplo, que é nosso, que é o filho dos proprietários aqui, jogador, ele faz EAD, educação física, e faz EAD. Então faz, porque daqui a pouquinho ele vai precisar. Ele não precisa só ficar no beach tennis, ele pode ser um personal, daqui a pouco ele desiste de jogar. Sim, abre Mas o leque, né? Abre o leque, tá no hotel, tá viajando, vai estudando. Ele faz muito isso aí também. Show de bola. Ô Marcos, você falou da família Caetano, né? Família Caetano. Você tem ainda contato com eles? Você fala com eles? Eles Eu estão alugo indo o apartamento, o apartamento que eu moro é da família Caetano. Mas tem a família Menezes, tem a família Peron, família Pérez. Uma vez eu somei aqui, tinha umas 20 famílias que são parte da nossa turma que joga, continuo com eles. Pô, e é legal que você encontra com eles hoje e você fala, pô, começaram com vocês que deram origem da série. Exatamente, tem matéria no jornal daqui, inclusive, que eu fiz com eles uma vez. Tem uma matéria lá na Sesumar, que eu levei também na TV Sesumar. Que legal. Eu sempre reverencio eles, porque foi a partir deles, dessas famílias que começaram lá em dezembro de 2012, a entrar e alavancou isso, né? Estão até hoje jogando. A maioria até hoje joga, todos eles. Que legal, cara. Porra, bacana. Ô Marco, vamos falar sobre equipamento? Um pouquinho? Eu sou leigo, eu jogo tênis, mas eu ainda não entrei numa quadra de beach tênis, mas isso vai mudar em breve. Me explica, e para o nosso ouvinte que também ainda não conhece o esporte, só vê pela TV ou vê alguém praticando assim nas academias. Qual que é a diferença que a gente pode acentuar mais entre uma raquete de alta performance e uma raquete de entrada, para quem está começando, um iniciante? O que muda? Cara, olha só. Hoje a gente pode dizer que tem as raquetes para aquele cara que gosta mais de smash, mais de ataque. Tem a raquete para aquele cara que é mais de controle. Acontece que são muitas marcas de raquete. Muitas? E elas vêm tudo muito. Eu já vi falar em mais de 30 marcas, não estou nem falando de modelos. E cada marca tem 5, 6, 7 modelos. Caramba! Tem muitos. As marcas estão pegando a assinatura dos seus atletas patrocinados. Né? O Miguel Pérez tem uma assinatura, Giovanni Carioni aqui também tem. Então está acontecendo muito disso, né? E tem uma marca que entrou aí, que ele sabe do negócio, que se não me engano o nome da marca é Easy, que ela acho que é a segunda marca da Kona. A Kona é do Guga. É do Guga, são duas marcas dele. Então ele já viu esse do Guga, então ele já tem essas marcas. Então assim, algumas têm mais carbono, outras têm menos carbono. Eles já fazem o tratamento na raquete ali para pegar um efeito na bola. Então assim, tem muitos atletas aqui, amadores, que usam a raquete do Baran, por exemplo, que é uma marca Shark. Tem muita gente que usa do Vini Fonte, não tem problema nenhum tu usar uma dessas raquetes. Pelo contrário, seguramente vai até melhorar o jogo, né? Mas agora o preço delas é que subiu absurdamente. Eu vi raquete de R$1.500. Não, tem raquete de 4 mil. 4 mil? A raquete do Miguel aqui, que ele assina, da Heroes, foi lançado ano passado, 2.022 raquetes, a 4.090 cada uma. 4.090. Então uma raquete dessa pra mim tem que ter até seguro, né? Eu me recuso a pagar um valor desse. É quase o preço de uma moto. Vou te dar um número legal. Eu já te falei que eu estou há 10 anos nesse negócio. Eu não sei por quantas raquetes eu passei, porque eu tive vários apoios de patrocínio. Eu só comprei a primeira. Era uma Dranix que eu paguei R$230 lá na praia de Niterói. Nunca me esqueci. Dranix é uma marca brasileira, lá do Rio Grande do Sul, inclusive. Foi a única raquete que eu comprei até hoje. Hoje você ganha, né? Das eu marcas. ganho. Mas o que eu economizo comigo, eu gasto com a minha mulher, né? Eu te falei, ela já está na 22ª. Mas assim, existe aquela superfície. Existe o spin tem uns profissionais que estão dando uns spins, sim. No final aqui agora, né? E eu vi que na hora que o cara sacava, ele dava aquelas uma raquete que tem tratamento, a bolinha fica toda peluda, não tem nenhuma aqui agora, né? Mas a bolinha fica toda já, sabe, descabelada mesmo, por causa do tratamento nas raquetes. Mas então existe raquetes para quem joga chapado e para quem dá mais efeito. Tem. Quem joga mais chapado, o que acontece? Tá vindo muita gente do vôlei, do beach tennis. Do vôlei. Tá vindo muita gente, eu digo que são os avatares do vôlei, estão vindo, porque a rede é 1,70 m, né? Se ele não for um profissional, ele joga no 1,70 m. Então o que acontece? Fica fácil para eles. Ele já tem experiência da areia, né? Mas ele tem altura, então facilita, né? Você falou da Dani. E a Dani é da área, a sua esposa é da área da saúde, né? Ela é podóloga. Quem joga beach tênis machuca muito o pé?
Você consegue conciliar alguma coisa assim de machucar o pé e você mandar clientes para ela? Não, para tratamento dela não. O que acontece? Eu que começo a pisar no pé das pessoas de propósito para elas ir lá e marcar, mas não. Algumas querem fazer lá uma corte, ela chama de podoprofilaxia, se eu não me engano, que é fazer um tratamento do pé, limpar, lixar e tudo mais, assim, né? Mas tem pessoas aqui que embaixo da unha deve ter 6 tipos de areia diferentes embaixo de uma unha, né? Então tem que ir numa pedicure mesmo. As pedicure, logo no início, aqui no Maringá, ficaram revoltadas comigo, né? Porque a mulherada, elas tiveram que começar a cobrar mais caro, porque era areia embaixo das unhas e sujar o pé também, né? Tá parecendo pedreiro. Nossa Senhora, muito. Eu queria que você fizesse as considerações gerais, deixasse os contatos, as perspectivas, né? A gente está no começo do ano, né? Se você tem alguma perspectiva de projetos, do que vai acontecer para o beach tênis aqui na região ou no geral, e você tinha alguma coisa para falar não sei se é algum projeto seu, alguma coisa de marca, alguma coisa, fique à vontade. Bom, esse ano a gente está aí comemorando os 10 anos de beach tênis em Maringá. Eu estou preparando um projeto grande para fazer justamente a comemoração dos 10 anos de beach tênis. Então, vou fazer um torneio grande. Comemoração. Um torneio em comemoração aos 10 anos. A gente está estudando a data, deve ser agosto, que eu vou fazer com calma. Agosto, quero ver se faço em agosto, mas eu tenho até dezembro para fazer. Tá. Não tem problema nenhum. Se for o caso, faço até em janeiro também. Mas eu quero fazer muito grande, eu vou trazer atletas profissionais. Eu quero trazer o Narco Rodrigues, eu já falei com ele, eu vou trazer o Gui Prata, os caras que são percussores. Gui Prata está lá no Flagávia, lá no Rio de Janeiro, dentro do Flamengo. O Flamengo tem marca de raquete lá com o nome deles, né? Então eu quero fazer uma coisa para amadores e quero trazer os profissionais. Não vai ser um ITF, não é essa a ideia de ITF, são mais jogos de exibição, digamos assim, desse pessoal. Então já estou em conversa com patrocinadores. E vou fazer com bastante calma, vou contratar uma equipe para fazer isso, porque a gente vai ter que ter estrutura. Então, estou vendo locais, talvez a gente pegue ou 2 academias ou um local grande para fazer, que eu quero fazer no mínimo com 20 quadras, que vai ser um torneio grande. Assim, quero aproveitar que os profissionais tenham saído de um torneio, já emenda uma viagem e vem aqui para Maringá, então já tá, em seguidinha a gente já vai começar a fazer uma campanha em cima disso aí também. Legal. Bom, o esporte só cresce, né? Então acho que esse ano vai ser um ano de mais sucesso. E eu quero te agradecer. E se alguém quiser ter contato aí para capacitação, para torneio, para evento, para tirar dúvida, como é que a gente faz? Bom, eu trabalho bastante com essa parte de capacitação, consultoria também para quem quer fazer torneios, como é que... O torneio não é simplesmente tu colocar uma categoria, colocar o horário, não. Tu tem que calcular para que não haja atraso. O atleta não gosta de atraso, meu jovem, ele não gosta. Então, assim, se fizer uma coisa organizada, ele sabendo que hora vai começar, que hora vai terminar, essa parte, @equipe Marco Rosa lá no Instagram, faz um direct lá, a Dani que vai responder, ou o meu filho também fica lá para responder. E aí, depois eu sigo as conversas lá para quem quiser fazer arbitragem. Às vezes o pessoal me convida para arbitrar, porque eu sou chato, convida para dar consultoria de como fazer um torneio, de como organizar. Então, @equipe Marco Rosa, Rosa com Z, lá no Instagram. Tá bom. E eu vou deixar os contatos, os arrobas na descrição do episódio, aí também ajuda para quem estiver lendo lá pelo site ou pelos aplicativos. Marco, segunda gravação nossa, você já está virando meu sócio aqui, sócio não remunerado, sem prolabore. Incapaz. Te agradeço muito mais uma vez, você já me ajudou pra caramba e a gente vai se falando por aí. Tá bom? Bom, eu espero que tu venhas morar em Maringá. Aí eu escolhi Maringá a dedo. O convite da empresa que eu trabalhava na época era para eu ir para Londrina, mas eu escolhi Maringá. A qualidade de vida aqui é excelente. Sol direto, embora esteja chovendo bastante ultimamente, né? Mas assim, para aquela pessoa que está morando numa grande cidade, é o teu caso, está morando em São Paulo, capital, cara, vem pro interior. As pessoas são super receptivas. Aqui é uma cidade muito esportiva. Depois, se tiver oportunidade, passa lá pelo complexo da Vila Olímpica. O ginásio lá do Chico Neto é climatizado. Caramba! Climatizado. Então tem
tem pista de ciclismo, tem piscina, tem quadra de skate, parte de skate e tem quadra de vôlei também. É uma cidade que respira muito esporte, né? A CBV de vôlei de praia, o Robson, que acho que é o treinador no Brasil, ele é secretário de esportes aqui em Maringá. O Robson, eu conheço o Robson. Xavier. Então, Já joguei vôlei com ele. A filha dele treinava, a sobrinha dele treinava comigo, a Sabrina. Caramba! Que legal. Então assim, vem morar aqui, Jeff, tu vai gostar. Porra. E sabe o que a gente pode fazer? Vou te dar uma ideia. Se tu vier morar aqui, a gente pode fazer um podcast aqui, hein? Olha, Olha, vamos conversar. sou parceiro. Terminando aqui, a gente vai conversar sobre isso. Sabe que assim, quando quer dar alguma coisa para fazer, dá para aquele que não tem tempo, que ele arranja tempo. É mesmo? Faz uma sexta-feira à noite as gravações aqui no Levanzo, tu vai gostar. Mais uma Você sarda. achou do Levanzo, do bistrô aqui? Nossa, aqui é sensacional. Né? Eu vou fazer umas tomadas depois para deixar no site e no YouTube pra galera ver do que o Marco tá falando aqui. Inclusive, mas assim, do que eu vi aqui é sensacional. Vou te deixar uma lembrança aqui do Orla. Oh, que legal. Ó. Olha aí, que bacana. Caprichado, hein? Do Orla. Pô, obrigado. Tô pronto ontem. Esse é teu. Lindo, obrigado. Show de bola. Marco, então é isso. A gente vai se falando por aí. Obrigado mais uma vez e sucesso. Valeu. Beleza? Obrigado, Jeff. Tamo junto. Um abraço. Sempre. Valeu. Valeu.